Olá! E hoje, na nossa leitura de psicografia, a gente vai conhecer um relato. Hoje é um pouquinho diferente, gente. O relato é famoso. É o relato de uma sobrevivente do incêndio do edifício Joelma. Acredito que muitos aqui já sabem, conhecem. Aconteceu no dia 1º de fevereiro de 1974, uma sexta-feira. E a sobrevivente que se comunicou, que escreveu essa carta, se chamava Volquimar Carvalho dos Santos. E essa psicografia se encontra no livro Somos 6, do nosso querido e amado Chico Xavier. E é muito interessante, na verdade, são duas cartas que ela escreveu através do Chico. A primeira, que é essa aqui que a gente vai conhecer hoje, foi no dia 13 de julho do mesmo ano, 1974. E a outra foi no dia 19 de julho, um ano depois, praticamente um ano, em 75, julho também de 75. E é muito interessante porque o acidente, ela desencarna em fevereiro e se comunica em julho. Poxa vida, mas por que tão rápido? Gente, o tempo para o espírito poder se comunicar, para ele despertar no mundo espiritual, é individual. Não existe uma regra. Por isso que a gente sempre fala da importância do estudo do mundo espiritual através da doutrina espírita. Então a Volquimar, ela já era um espírito evoluído. Então ela teve esse mérito de ser recolhida no mundo espiritual, de despertar mais rápido e poder se comunicar com a mãezinha dela e com toda a família, claro. E ela tinha apenas 21 anos quando ela desencarna. Programação reencarnatória dela, gente, não foi o acaso, não existe acaso, ela estava sim, no lugar certo, na hora certa. E só para contar um pouquinho, para dar um pequeno spoiler, que inclusive, gente, essa tragédia virou filme, se chama Joelma, 23º Andar. Tem no YouTube, pode procurar, você vai ter um filme lindo. E eu vou dar um spoiler para vocês do que aconteceu antes da carta, pra gente entender um pouquinho. Ela desencarna no fogo, no Joelma, e aí fica aquela procura dos corpos, né, dos sobreviventes, aquela procura da família, pela família. E no momento se tava Álvaro era o irmão da Volquimar. Tava junto a mãe e um amigo junto para dar um suporte, porque tanto a mãe como o irmão estavam, claro, muito abalados. Então eles estavam num carro, passando nos hospitais, procurando, né, onde foram levando os corpos. E num determinado, eu não me lembro agora se era um hospital ou era um necrotério, eu não me lembro, acho que um necrotério. Entra o irmão e o amigo, a mãe fica no carro esperando. E o irmão reconhece o corpo da irmã, diga-se de passagem, completamente desfigurado. E ele fica, claro, muito abalado, tanto que quando ele volta pro carro, ele não fala pra mãe que ele viu a irmã, ele omite para poupar a mãe. E no caminho, depois que eles saíram, né, nesse caminho, a Volquimar, a própria Volquimar, o próprio espírito dela, para vocês verem, né, que grandeza. Ela aparece no carro para a mãe, falando, mãe. A mãe vê o espírito da filha. A mãe provavelmente tinha uma certa mediunidade.
Então a Volkmar fala para a mãe: mãe, sim, o Álvaro me encontrou, ele me viu, mas tá tudo bem. Eu fui socorrida pelo vovô, que eu não vi o nome do avô, ou eu não me lembro, mas não tem. No filme tem, com certeza. Então ela foi socorrida pelo avô. E ela teve esse merecimento de ir lá se comunicar com a mãe nesse primeiro momento derradeiro, né? Para dar já esse primeiro consolo. Olha que coisa linda, gente. Eu aconselho vocês a assistirem o filme. É muito lindo. Quem faz o papel da Volkmar na época foi a Beth Goulart, que inclusive muito parecida com a própria Volkmar. Então vamos ao relato. Lembrando, são 2 cartas que ela psicografou pelo Chico. A gente vai ler a primeira, tá? A segunda, não. Então, vamos lá. Carta de Volkmar Carvalho dos Santos. Uma carta linda, linda, muito rica. Querida mãezinha, meu querido Álvaro, primeiro, a bênção que peço a Deus em nosso auxílio e a bênção que rogo à querida mamãe para que as forças não faltem, agora que tomo o lápis com o auxílio do meu avô para escrever. Não sei explicar a emoção que me controla todos os pensamentos. É como se voltasse todo o quadro de meses antes à memória. Tudo me sensibiliza em excesso. Tudo me faz recuar para rever o que devo contemplar em mim própria com serenidade. E parece um sonho, mamãe, estarmos juntas através das letras no entendimento desejado. Não mais o cartão do alfabeto em que os movimentos vagarosos demais nos impedem a ideia de correr como desejamos. Aqui é alma para alma nas palavras que anseio impregnar de amor sem conseguir. Peço-lhe, não chorem mais o que ficou para trás no tempo, por expressão das leis divinas em forma de sofrimento. Embora isto, sei que a senhora e os nossos pedem notícias. Como foi o inesperado? Muito difícil a revisão. Tudo aconteceu de repente, como se devêssemos todos naquela manhã obedecer de um modo só a ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e corpo. Quando recebi o impacto da notícia do fogo, o tumulto fora da sala não era pequeno. O propósito de fazer com que o trabalho rendesse habitualmente nos isolava dos ruídos exteriores. E o tempo de preservação possível havia passado. Atendi automaticamente ao impulso que nascia nos outros companheiros, descer à pressa. E fizemos isso. Elevadores não mais podiam aguardar-nos. A força elétrica sofrera a queda compreensível. Esforcei-me por atingir algum meio para a descida, mas isso se fazia impraticável. Com alguns poucos que me podiam ouvir, subimos apressadamente para os cimos do prédio. A esperança nos helicópteros estava em nossa cabeça, mas era muito difícil abraçar tantos para o regresso à rua com recursos tão poucos. Entendi tudo e orei. Orei como nunca, lembrando toda a vida num momento só, porque os minutos de expectativa eram para nós um prolongado instante de expectativa sempre menor. Tudo atravessei com a prece no coração. E posso dizer a você, mãezinha querida,
que um brando torpor me invadiu, pouco a pouco. O calor era demasiado para que fosse sentido por nós, especialmente por mim, com minudências de registro. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo, e sim na margem da vida espiritual que devíamos aceitar com fé em Deus. E aceitei. Os amigos espirituais, destacando-se meu avô Álvaro, comigo durante todo o tempo, não me deixaram assinalar quaisquer violências naturais numa ocasião como aquela, da parte daqueles que nos removiam do caminho em que se acreditavam no rumo da volta que não mais se verificaria. Lembrando nossas preces e nossas conversações em casa, procurei esquecer as frases de desespero que se pronunciavam em torno de mim. Essa atitude de prece e de aceitação me auxiliou e me colocou em posição de ser socorrida. Mais tarde, com algumas horas de libertação do corpo, é que despertei ao seu lado. Aquele amigo certo que hoje sei nele, o meu avô e benfeitor de todos os dias, estava a postos, reconfortando-me. Estava em meu próprio leito, refazendo energias, e por ele fui informada de que a ilusão de estar no corpo precisava ser esquecida, que o nosso querido Álvaro, auxiliado por ele, me encontrara a forma física na instituição a que fôramos recolhidos, depois da luta enorme, e que não me cabia agora senão estar calma e forte para fortalecê-la. Mas quem pode se gabar de ser mais forte que os outros numa ocasião qual naquela em que nos vimos todos agoniados e alterados sem qualquer possibilidade de opção? Chorei muito, mas Deus não nos abandona. Por alguns poucos dias estive quase que constantemente ao seu lado, até dar-lhe a certeza de que devíamos estar em paz. Meu avô e outros amigos me ajudaram e prossigo na recuperação necessária. Os irmãos hospitalizados, os que se refazem dos choques, os que se reconhecem desfigurados por falta de preparação íntima na reconstituição da própria forma, e os que se acusam doentes, são muitos ainda. Da minha parte, estou melhorando. Agradeço as suas preces e as orações de Volneia e de Volnelita, do Álvaro e de todos os nossos, sem esquecer a nossa querida Célia e outras amigas. Todos os pensamentos de paz que me enviam são preciosos agentes de auxílio em meu favor. Quando posso, querida mamãe, é auxiliada por enquanto e sempre por amigos queridos daqui. Volto ao nosso ambiente familiar. Nossas irmãs e os cunhados José e Wilson, sempre amigos, nosso Álvaro, nossos queridos Flávio e Cristiano, com a sua imagem materna em meu coração, prosseguem comigo como não podia deixar de ser. Estou satisfeita por haver adquirido um apartamento mais compatível com as nossas necessidades. Fui eu mesma, com o auxílio do meu avô e de outros benfeitores, quem lhe forneceu a ideia de aproveitarmos a ocasião para a compra. A senhora, querida mamãe, não precisava hesitar quanto ao assunto. Você sabia que o nosso ideal era sempre o de conseguir o dinheiro para uma entrada que aliviasse o futuro.
E não diga, mamãe, que isso teria implicado na prova que atravessamos. De qualquer modo, a sua filha terminara o tempo aí. E na essência, nós ambas sempre tivemos a certeza de que a minha existência seria curta na Terra desta vez, em que aí estive. O fato de grifar as palavras desta vez me consola, pois isso dá a vocês a certeza de que estou em dia com a bênção da reencarnação, na lembrança do que aprendi. Meu avô e nossos amigos Augusto e José Roberto estão aqui comigo. Agradeço às nossas queridas amigas Yolanda e Helena, a Cássia e outras irmãs pelo incentivo à confiança em Deus que estamos recebendo. O amor é um milagre permanente. Por ele, as afeições se multiplicam e os nossos corações sempre se escoram em novas esperanças para a vitória na vida. Querido Álvaro, lembre-me como em nossos retratos felizes não me recorde desfigurada ou em situação difícil na qual você é induzido a me lembrar. Querido irmão, atravessamos aquela sombra. Agora tudo é luz e bênção. Seja para nossa querida mamãe o que você sempre foi, um companheiro e uma bênção. Comemoramos os aniversários de meu avô e o meu que vocês marcaram com as nossas preces. Quero prosseguir escrevendo, mas não consigo. Mamãe, continue forte e calma na fé. A morte não existe. O que existe é a mudança, que por vezes, quando imprevista, como foi o nosso caso, não é fácil de suportar. Abraços aos meus pequenos filhos do coração. Não posso esquecer os sobrinhozinhos, nossos amigos Augusto e José Roberto, já treinados com o intercâmbio na escrita, estão me amparando. Queridas irmãs Yolanda, Helena e Acácia, agradeço muito. Querida mamãe, meu querido Álvaro, irmãos e irmãs do coração, Deus os recompense. Mamãe, ouça-me dando notícias e recorde aqueles recados. Mãezinha, fique tranquila. Mãezinha, estou bem. Mamãe, já cheguei do trabalho. Mamãe, chegarei um pouco mais tarde. E esteja certa, querida mãezinha, de que com o beijo de todos os dias e carinho de todos os momentos, continuo sendo sua, sempre sua. A filha que lhe entrega o próprio coração, hoje e sempre a sua Volquimar. Meus amigos, que carta linda, que carta consoladora. Esse é o intuito das cartas consoladoras, não só do Chico, mas de todos os médiuns que psicografam. Eu achei muito importante a questão sobre a oração que ela fala que chega para ela como um bálsamo. Então, que sirva de lição para a gente, as orações que a gente faça aos que já partiram. Como ela fala aqui, a morte não existe, é só uma mudança que por vezes, por ser imprevista, não é fácil de suportar. Mas eles continuam vivos. E com a nossa oração, a força deles aumenta para continuarem na jornada da evolução. E como serviu de consolo, claro, não só para a mãe, mas para o irmão que teve aquele impacto de ver o corpo dela desfigurado. Imagina, gente, a situação. E essa carta veio também como um bálsamo na vida dele. Ele já vai começar a tirar aquela imagem da cabeça, ou a cada vez que a imagem vem, ele vai lembrar da carta, vai lembrar dela bem com o avô, com os outros parentes.
E da gente ter a certeza de que o acaso não existe, como ela fala. Ela partiu, como ela fala ali, o fato de eu grifar a palavra desta vez, né, como ela fala para mim, desta vez a minha existência aí na Terra foi curta. Então foi tudo planejado, tudo, gente, no plano espiritual, como se diz, não existe rascunho. É tudo por Deus, tudo por Deus. Então todo mundo que parte, seja a idade que for, já era o planejado. Como a gente aprende, tirando o fato da pessoa tirar a própria vida, isso não está no planejamento reencarnatório. Ninguém planeja, antes de reencarnar, tirar a própria vida. Não. Mas mesmo assim, a pessoa só trocou de corpo. Deixou o corpo aqui e continua com o corpo espiritual, mas ela continua viva, ela vai ter o tempo dela, ela vai reencarnar, vai ter o reencontro, sim. E claro, é um espírito que no caso precisa de mais oração. Mas a vida continua para todo mundo. Então, eu aconselho a vocês assistirem ao filme Joelma, 23º Andar. Esse filme ele foi gravado em 1979, tá? 5 anos depois, né, do acontecido. YouTube, assistam. Vocês vão gostar e vão ver toda essa passagem aqui no filme que é maravilhoso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa bênção linda. Curtam o vídeo e compartilhem. Obrigada e a gente se vê no próximo relato.